Durante muitos anos, Larissa foi vista apenas como a esposa de Eduardo, um engenheiro reconhecido por seu carisma e sucesso profissional. Ele era o tipo de homem que entrava em uma sala e chamava a atenção, enquanto ela, silenciosa, sempre o acompanhava com um sorriso discreto. No bairro onde moravam, era comum ouvir que Eduardo tinha sorte por ter uma mulher dedicada, sempre de casa arrumada, comida pronta e roupa passada. Ninguém imaginava que por trás daquele sorriso calado existia uma mulher que já havia enterrado muitos sonhos para sustentar a imagem de um casamento perfeito. Larissa conheceu Eduardo ainda na faculdade, quando estudava Belas Artes. Ele frequentava o mesmo campus, mas cursava engenharia civil e costumava dizer que artes plásticas eram um passatempo caro. No começo, ela ria, achando graça da forma direta dele. Com o tempo, foi se convencendo de que talvez fosse verdade, e que ela deveria mesmo se dedicar a algo mais real. Eduardo incentivou que ela trancasse o curso para pensar no futuro, e assim ela fez, acreditando estar escolhendo o amor em vez da ambição pessoal. Não percebeu que estava apenas dando o primeiro passo para desaparecer. Quando se casaram, Eduardo estava em ascensão na carreira, enquanto Larissa assumia os bastidores de tudo. Ele se ausentava por longos períodos, mergulhado em reuniões e projetos, e ela mantinha a casa em ordem, organizava os jantares de negócios, fazia questão de manter a aparência impecável para os compromissos sociais. Ele era sempre elogiado, enquanto ela ouvia, no máximo, você é uma esposa admirável. Com o tempo, essas palavras deixaram de ser elogio e passaram a soar como uma sentença de invisibilidade. Mesmo assim, Larissa ainda acreditava que seu papel tinha valor. Os anos foram passando, e a rotina silenciosa foi se transformando em algo sufocante. Larissa acordava todos os dias no mesmo horário, fazia as mesmas tarefas, ouvia as mesmas desculpas, e era tratada com uma espécie de indiferença que doía mais do que gritos. Eduardo, por sua vez, se tornava cada vez mais vaidoso, mais ausente emocionalmente, e pouco a pouco começou a demonstrar desprezo velado. Nas festas de fim de ano da empresa, ele a apresentava como a dona da casa, seguido de risos entre os colegas, como se aquilo fosse motivo de piada. E ela apenas sorria. Era comum, nesses encontros sociais, Eduardo reforçar a ideia de que Larissa era alguém sem ambições, que preferia a tranquilidade de uma vida doméstica. Mas o que ele não dizia era que essa tranquilidade tinha sido imposta, não escolhida. Com o tempo, Larissa passou a se perguntar se era mesmo sem graça, ou se apenas tinha se tornado aquilo que ele repetia tanto. E nessa dúvida, ela começou a olhar para si mesma de um jeito diferente. O reflexo no espelho já não mostrava mais a jovem sonhadora de antes, mas também não era apenas a sombra que ele fazia parecer. Aos poucos, Eduardo deixou de esconder o desprezo que sentia por Larissa. As piadinhas que antes eram feitas em ambientes fechados começaram a surgir na frente de conhecidos e até mesmo de familiares. Durante um churrasco na casa de amigos, enquanto Larissa lavava a louça sozinha, ele comentou em voz alta, rindo: "Essa aí só sabe cuidar da casa. Nem sei o que faria se me largasse." O grupo riu junto, e ela fingiu não ouvir, como sempre fazia. Mas por dentro, algo rachou de vez. A naturalidade com que ele a ridicularizava agora vinha acompanhada de aplausos. Essas piadas começaram a se repetir em diferentes contextos. Quando estavam no supermercado e alguém a elogiava pela organização, ele soltava: "Ah, ela é ótima em listas e panos de prato." Quando viajavam e Larissa tirava fotos bonitas dos lugares, ele comentava: "Ela tem tempo de sobra para isso." E com o tempo, ele nem se dava o trabalho de disfarçar o sarcasmo. O que mais doía era perceber que ninguém ao redor parecia notar o quanto aquilo machucava. As risadas alimentavam o ego de Eduardo e sufocavam ainda mais a identidade de Larissa. Mesmo em casa, longe dos olhares dos outros, Eduardo mantinha o tom debochado.
Quando ela sugeria algo novo para a decoração ou uma mudança na rotina, ele zombava, dizendo que ela precisava de um hobby de verdade. Larissa começou a guardar tudo para si. Evitava propor conversas, evitava sair sozinha, evitava até olhar muito tempo no espelho. Tinha medo de se enxergar e ver que ele talvez estivesse certo. O ambiente virou um campo minado emocional, onde qualquer tentativa de expressar um pensamento diferente era vista como rebeldia ou drama. As amigas mais próximas se afastaram com o tempo, cansadas de vê-la sempre justificar o comportamento de Eduardo. Ela dizia que ele era brincalhão, que estava estressado com o trabalho, que não sabia expressar carinho. Mas, no fundo, Larissa sabia que aquilo não era brincadeira nem estresse. Era desprezo. E o pior, era um desprezo construído ao longo dos anos, naturalizado por todos ao redor. A imagem de um marido bem-sucedido e de uma esposa silenciosa era conveniente demais para ser questionada. E assim, a solidão dela crescia, mesmo cercada de gente. Foi numa noite qualquer, enquanto ele assistia televisão e roncava de boca aberta no sofá, que Larissa sentiu o peso da própria invisibilidade. Olhou para ele e para a casa impecável, para os quadros guardados no armário que ela pintava em segredo quando era jovem, e se perguntou onde tinha se perdido. O sarcasmo constante, as risadas às suas custas, as humilhações veladas, nada disso a machucava mais do que a certeza de que ela havia deixado de existir aos poucos enquanto ele se fortalecia. E foi nesse momento silencioso que a ideia de mudança nasceu. Após aquele dia, Larissa começou a prestar mais atenção aos silêncios da casa. Eduardo chegava do trabalho, largava a maleta no canto, comia o jantar pronto sem elogios e se trancava no escritório ou na frente da TV. A interação entre eles se limitava a frases funcionais, como comprou pão ou passou a roupa da reunião. O carinho havia sumido há muito tempo, mas agora nem a obrigação de parecer um casal era mantida. O casamento, antes disfarçado por aparências sociais, estava ruindo por dentro, sem gritos ou brigas, só o peso do desprezo silencioso. Larissa tentava manter uma rotina para não enlouquecer. Colocava música para tocar enquanto limpava a casa, cuidava das plantas, preparava receitas novas, mas tudo parecia rodar em círculos. Nada tinha propósito além de manter um lar funcional para alguém que mal a notava. Quando Eduardo fazia algum elogio, era sempre voltado ao serviço que ela prestava, nunca à mulher que ela era. "Você cozinha como ninguém", ele dizia, mas nunca perguntou se ela ainda sonhava, se ainda pintava, se ainda era feliz. Ela era útil, mas nunca era admirada. Era eficiente, mas nunca era amada. Em algumas noites, Larissa acordava com crises de ansiedade. Sentava na beira da cama e chorava baixinho, para não incomodar Eduardo, que dormia profundamente. O mais cruel de tudo era o sentimento de culpa que a acompanhava. Achava que estava sendo ingrata por sentir tristeza quando, na teoria, tinha tudo o que precisava. Casa bonita, contas em dia, segurança financeira. Mas o que ela precisava mesmo ser vista, ouvida, valorizada, isso nunca esteve presente. Ela se sentia como uma peça decorativa cara, que enfeita a sala, mas não tem nenhuma utilidade real além da estética. Durante um café da manhã qualquer, Eduardo comentou sobre uma viagem que faria a trabalho como sempre fazia. Sem olhar nos olhos dela, disse: "Dessa vez vou sozinho. É só reunião, nada interessante para você." Aquilo soou mais como um alívio do que uma informação. Larissa apenas assentiu com a cabeça sem dizer palavra. Quando ele saiu, ela permaneceu sentada por longos minutos, olhando o vazio. Percebeu que a solidão que sentia não era pela ausência dele, mas pela ausência de si mesma. Ela estava sozinha, mesmo dormindo ao lado de alguém toda noite. Foi nessa mesma semana que Larissa resolveu sair para caminhar.
Precisava respirar outro ar, ouvir outros sons, além dos eletrodomésticos da cozinha. Caminhou sem rumo pelo bairro até que parou em frente a uma cafeteria onde não entrava há anos. Lá dentro, entre livros e quadros pendurados nas paredes, ela se viu tocada por uma memória distante. Era um lugar onde costumava desenhar, quando ainda sonhava com uma exposição própria. Aquela lembrança despertou algo adormecido dentro dela. E foi ali, entre o cheiro de café e o som suave do ambiente, que ela ouviu uma voz conhecida chamar seu nome. Verena estava sentada em um canto da cafeteria, com um livro aberto e os mesmos olhos vibrantes de anos atrás. Era uma antiga amiga da Faculdade de Belas Artes, da época em que Larissa ainda acreditava que viver da arte era possível. O reencontro foi inesperado, mas acolhedor. Verena, ao ver Larissa, abriu um sorriso sincero, e logo as duas estavam sentadas juntas, conversando como se o tempo não tivesse passado. Em poucos minutos, Verena já percebia o peso no olhar da amiga, mesmo que ela tentasse disfarçar com palavras educadas e frases genéricas sobre a vida. Ao ouvir que Larissa havia parado de pintar, Verena regalou os olhos. Você era a melhor da turma, Larissa. Tinha técnica, alma, voz própria. Como assim parou? Larissa riu, sem graça, tentando justificar com o casamento, a rotina, as prioridades. Mas Verena não engoliu. Ela sabia reconhecer quando alguém tinha sido apagado aos poucos. Contou que continuava no mundo da arte, que trabalhava em curadorias independentes e ajudava artistas iniciantes a se lançarem. Enquanto falava, olhava para Larissa com uma mistura de tristeza e esperança. Era como se estivesse vendo uma chama prestes a reacender. A conversa durou horas. Verena fez perguntas que Larissa não ouvia há muito tempo. Você tem pintado? Guarda seus trabalhos? Já pensou em voltar? No início, Larissa respondia com hesitação, mas com o passar do tempo, percebeu que falar sobre aquilo trazia uma leveza esquecida. Contou sobre os quadros antigos guardados no armário, sobre os rascunhos em cadernos escondidos, sobre as ideias que surgiam na cabeça e morriam por falta de espaço. Verena ouvia tudo com atenção genuína, sem julgamentos. Ao final do encontro, trocou um olhar firme com Larissa e disse: Você ainda está aí? Só precisa se lembrar de quem é. Nos dias que seguiram, Larissa começou a rever suas antigas obras. Tirou do fundo do armário as telas empoeiradas, abriu os cadernos com desenhos inacabados e sentiu uma mistura de vergonha e orgulho. Verena mantinha contato, mandava mensagens, incentivava, enviava links de exposições e vídeos de artistas. Pela primeira vez em muitos anos, Larissa sentia que alguém via valor no que ela criava. Não como um hobby, mas como expressão. E esse reconhecimento, mesmo vindo de fora, começou a fazer com que ela própria enxergasse suas mãos com outros olhos. Certa tarde, Verena apareceu na casa de Larissa com uma proposta. Estava organizando uma exposição de novos talentos e queria incluir obras de artistas desconhecidos que tinham algo a dizer. Larissa hesitou, disse que não estava pronta, que suas obras não eram boas o suficiente. Mas Verena insistiu: Você não precisa estar pronta. Precisa estar presente. A frase ficou ecoando na cabeça de Larissa durante dias. E enquanto Eduardo passava mais tempo fora, imerso em sua vida arrogante, Larissa voltava a mergulhar na sua própria essência. Desta vez, não para agradar ninguém, mas para se reencontrar. Naquela noite, depois que Eduardo dormiu, Larissa foi até o quarto de hóspedes, onde havia guardado todo o seu antigo material artístico. Abriu a porta com cuidado, como se estivesse violando um lugar sagrado. Em caixas de papelão estavam seus pincéis, tintas secas, esboços, algumas telas inacabadas. Ao tocar cada item, sentiu como se estivesse reencontrando pedaços esquecidos de si mesma. Ali, entre manchas de tinta e cadernos amarelados,
Existia uma Larissa que ainda não tinha sido moldada por sarcasmos ou olhares de desprezo. Era a versão mais pura dela, ainda intacta, esperando para ser libertada. No dia seguinte, aproveitando a viagem de Eduardo, preparou um espaço improvisado no canto do quarto. Cobriu o chão com jornais, montou um cavalete antigo e posicionou uma tela em branco. Era a primeira vez em muitos anos que voltava a pintar com seriedade. A mão tremia no início. O traço estava enferrujado, mas bastaram alguns minutos para que algo dentro dela se alinhasse. A pintura não era apenas um talento, era uma libertação. A cada pincelada ela expulsava um pouco da dor, da frustração, da sensação de apagamento. Estava, finalmente, ouvindo a própria voz. Verena, ao saber que Larissa havia voltado a pintar, pediu fotos das obras. Relutante, ela enviou imagens de 3 telas recém-concluídas. Em menos de 1 hora, recebeu resposta empolgada. Isso precisa ser visto. Seu trabalho tem alma. Está pronto. Larissa duvidou, mas Verena foi enfática. Explicou que estava em contato com uma galeria independente e queria mostrar os quadros anonimamente, só para testar a reação dos curadores. Larissa hesitou, temendo ser ridicularizada. Mas no fundo, havia algo diferente agora, uma vontade de descobrir até onde aquilo poderia levá-la, mesmo sem Eduardo saber. Enquanto Eduardo seguia com sua rotina previsível e egocêntrica, Larissa mergulhava mais fundo em suas criações. Passava horas explorando cores, formas, sentimentos. Não pintava com o objetivo de agradar ninguém, mas para curar a si mesma. As obras que surgiam eram intensas, carregadas de emoções que ela havia engolido por anos. Era como se estivesse colocando para fora tudo o que nunca teve coragem de dizer. E conforme terminava uma pintura e começava outra, sentia-se menos prisioneira daquele casamento frio. Começava a ocupar espaço de novo, um espaço que tinha cedido por tempo demais. Naquela mesma semana, Verena avisou que os curadores haviam aprovado as obras. Queriam 3 delas para uma exposição no mês seguinte. Larissa ficou em choque. Sua primeira reação foi dizer não, quase por reflexo. O medo de se expor, de ser julgada, de ser descoberta por Eduardo, a paralisava. Mas Verena foi paciente. Disse que não havia pressa, que ela poderia usar um pseudônimo, que o importante era dar o primeiro passo. Larissa ficou em silêncio por longos minutos e, enfim, respondeu com voz baixa. Mas firme, sim, eu aceito. Pela primeira vez sentiu que estava escolhendo a si mesma. Com o convite aceito, Larissa passou a trabalhar em silêncio, cuidando de cada detalhe da entrega das obras. Usou o pseudônimo primeiro, Viana, para não levantar suspeitas e evitar qualquer ligação direta com seu nome real. A cada dia, a sensação de viver uma vida paralela crescia dentro dela. De um lado, a esposa silenciosa de Eduardo, do outro, uma artista renascendo sob novas cores e formas. Era uma existência dupla, mas, ao contrário de ser pesada, era libertadora. Pela primeira vez, havia um segredo que não a envergonhava, e sim a fortalecia. Quando Eduardo voltou da viagem, nada parecia diferente para ele. Trocou meia dúzia de palavras com Larissa, jantou apressado e foi direto para o escritório. Ela observou aquele comportamento com olhos novos. Já não sentia dor, sentia distância. Aquilo que antes doía agora soava vazio. A presença dele não tinha mais o peso de antes, e o julgamento constante começava a perder força diante da satisfação silenciosa de estar criando. Ela lá aprendeu a manter seus pincéis escondidos, a lavar as mãos com cuidado para não deixar cheiro de tinta. Sua arte era um refúgio secreto, só dela. Verena cuidava de toda a parte burocrática com a galeria. Larissa, mesmo nervosa, passou a sentir certa empolgação com os bastidores do evento. Imaginava suas telas expostas, pessoas observando, tentando entender as emoções que ela tinha enterrado em cores e formas.
A ansiedade, que por tantos anos foi alimentada pelo medo de errar ou decepcionar, agora era substituída por uma tensão boa, como se finalmente estivesse voltando a respirar. Ainda que ninguém soubesse, ela já não era mais a mesma mulher que aceitava o silêncio como castigo. Agora o silêncio era terreno fértil para a criação. No dia da exposição, Larissa não teve coragem de ir. Preferiu ficar em casa, olhando o celular de hora em hora. Verena prometera mandar notícias. Quando finalmente a mensagem chegou, seu coração disparou. Sua obra foi um sucesso. As pessoas pararam, comentaram, sentiram. Já tem convite para a próxima. Larissa leu e releu aquelas palavras como se não acreditasse. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto. Pela primeira vez em anos chorava de alívio e não de dor. Ali, sozinha em casa, sem plateia, sem palmas, ela soube que havia conseguido. Estava de volta, mesmo que o mundo ainda não soubesse. Nos dias seguintes, Larissa pintou como nunca antes. As ideias fluíam com facilidade. Os quadros se multiplicavam. A cada obra finalizada, sentia que uma parte dela era resgatada. Eduardo, alheio a tudo, continuava com suas ironias habituais. Não percebia a mudança nos olhos da esposa, nem a firmeza nova na voz dela. E isso, de certa forma, dava a Larissa a liberdade de crescer sem obstáculos. Já não precisava da aprovação dele. Já não precisava se explicar. Tudo o que precisava era continuar em frente, deixando que sua arte fosse o grito que ela nunca teve coragem de soltar. A notícia de que seus quadros seriam incluídos em uma nova mostra deixou Larissa em estado de euforia contida. Não podia compartilhar com ninguém, muito menos com Eduardo, que continuava a tratá-la como se fosse apenas uma peça da mobília da casa. Verena sugeriu que ela participasse, mesmo que disfarçada entre os visitantes, apenas para sentir a reação das pessoas. Larissa hesitou, mas acabou aceitando. Queria ver com os próprios olhos se aquilo tudo era real, se realmente causava impacto, se as pessoas conseguiam sentir o que ela colocava nas telas. Era um teste de coragem e de verdade. No dia da nova exposição, Larissa se vestiu discretamente, prendeu o cabelo, colocou óculos escuros e saiu com o coração acelerado. A galeria estava cheia, e entre os quadros expostos, 2 tinham sua assinatura oculta. E Viana. Ela ficou em um canto, observando os visitantes pararem, comentarem, tirarem fotos. Uma mulher, emocionada, disse para o acompanhante: "Essa obra me arrepia. Tem dor aqui dentro. Tem vida." Larissa mal conseguiu conter as lágrimas. Aquilo era o que sempre desejou, tocar alguém com sua arte. E agora estava acontecendo, mesmo que ninguém ali soubesse quem ela era de verdade. Enquanto isso, Eduardo seguia acreditando que sua esposa passava os dias vendo televisão e fazendo listas de supermercado. O abismo entre eles só aumentava, mas ele sequer percebia. No jantar daquela noite, comentou algo sobre uma nova conquista profissional, como se esperasse uma comemoração. Larissa apenas sorriu e respondeu com um "que bom", antes de voltar ao silêncio que agora usava como escudo. Por dentro estava em outro lugar, revivendo cada comentário, cada olhar da exposição. Já não se sentia culpada por esconder isso dele. Sentia, na verdade, que estava apenas se protegendo de quem nunca acreditou nela. Nos dias seguintes, organizadores da galeria entraram em contato com Verena pedindo mais obras. Uma revista cultural havia elogiado o trabalho de Viana em uma coluna, chamando-o de autêntico, profundo e visceral. Verena mal conseguia conter a empolgação, mas respeitava o tempo de Larissa. Ela sabia que tudo aquilo representava muito mais do que sucesso artístico, era uma reconstrução. E Larissa, por sua vez, começava a se permitir acreditar que talvez houvesse um espaço no mundo onde ela pudesse existir por inteiro,
sem ser diminuída, sem precisar pedir desculpas por brilhar. Foi nesse ponto que Larissa tomou uma decisão silenciosa, porém definitiva. Nunca mais aceitaria ser tratada como invisível. Se antes pintava para sobreviver emocionalmente, agora criava para existir. Não precisava mais esconder o que sentia, nem quem era. A arte estava sendo seu retorno ao mundo, sua reconquista de identidade. E, ironicamente, quanto mais ela florescia, mais Eduardo parecia seguir alheio, preso em sua própria bolha de arrogância. Mas esse descuido dele teria um preço. Um preço que seria cobrado no momento em que Larissa deixasse de ser um segredo e se tornasse manchete. O momento decisivo chegou com um convite inesperado de uma importante curadora de arte contemporânea. Ela havia visitado a exposição e se encantado pelas obras assinadas por I. Viana. Queria incluir o nome na edição especial de uma revista nacional, com direito à entrevista e destaque na capa da seção cultural. Quando Verena contou, Larissa congelou. A oportunidade que sempre sonhou estava diante dela, mas o medo de ser reconhecida, de Eduardo descobrir, ainda a travava. Verena, com paciência, sugeriu que a entrevista fosse feita mantendo um mistério sobre sua identidade, apenas focando no trabalho e no impacto. Larissa aceitou, ainda com o coração em conflito. A entrevista foi realizada por e-mail de forma cuidadosa, com respostas sinceras, mas sem revelar detalhes pessoais. O texto final saiu 2 semanas depois e teve enorme repercussão. Leitores comentaram sobre a intensidade das obras, sobre a curiosidade de saber quem era aquela artista enigmática. Muitos se identificaram com o discurso dela sobre renascimento através da arte, mesmo sem saber toda a história por trás. Larissa leu cada linha da matéria com olhos marejados. Pela primeira vez, alguém havia contado sua verdade, mesmo que de forma anônima. A repercussão fez com que novos convites surgissem. Outras galerias, pequenas feiras internacionais, até um podcast especializado em artistas emergentes queria entrevistá-la. Verena, como uma ponte entre Larissa e o mundo, organizava tudo com zelo. E Eduardo continuava vivendo na ignorância. Nos raros momentos em que percebia algo diferente na esposa, atribuía ao tédio ou à menopausa. Não fazia ideia de que ela era, naquele exato momento, o nome mais comentado do circuito artístico independente. Estava tão seguro da própria superioridade que não enxergava o movimento sob seus pés. A mulher que achava ter domínio estava escapando de suas mãos. Com o tempo, Larissa começou a caminhar pelas ruas com mais firmeza. Sentia-se menos retraída, mais conectada com o mundo ao redor. As pessoas que antes a viam como uma sombra agora a notavam. Até os vizinhos passaram a olhar com mais atenção, sem entender de onde vinha aquela mudança. Era como se a energia dela tivesse se transformado, como se carregasse dentro de si uma luz que não podia mais ser apagada. E mesmo que ainda não usasse seu nome verdadeiro publicamente, Larissa já se sentia inteira. Não era mais a esposa do engenheiro, era alguém com voz. A confirmação definitiva de que algo grandioso estava prestes a acontecer veio numa tarde comum, quando Verena ligou e disse: "Você foi convidada para expor em Lisboa. É uma mostra internacional, com artistas do mundo todo. Você quer isso?" Larissa, com o coração acelerado, respirou fundo e respondeu: "Sim, eu quero." Não havia mais volta. A mulher que ele um dia chamou de sem graça agora cruzaria fronteiras com suas obras. E Eduardo, tão preso em seu próprio ego, ainda não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Mas logo, ele seria forçado a enxergar, mesmo que tarde demais. A viagem para Lisboa foi marcada em segredo, com apoio logístico completo da galeria e de Verena. Larissa viajou sozinha, com as obras embaladas em segurança e um nervosismo que mal cabia no peito. Era a primeira vez que deixava o país sem Eduardo,
e isso por si só já era uma vitória. Ao chegar na capital portuguesa, foi recebida com respeito e entusiasmo pelos organizadores da mostra. Verena já havia chegado antes e organizava tudo para que a artista misteriosa brilhasse como merecia. E Larissa, mesmo ainda usando seu pseudônimo, sentia-se enfim livre para ocupar o mundo. A abertura da exposição foi um sucesso absoluto. Críticos de arte, colecionadores e jornalistas estavam presentes. As obras de I. Viana receberam atenção especial desde o primeiro instante. Um dos principais curadores da Europa elogiou a profundidade emocional de suas telas, destacando como cada traço carregava uma história não dita, uma dor contida, uma força sutil. Larissa ouviu tudo escondida entre os convidados, emocionada. Cada comentário era como um tapa na arrogância de Eduardo, mesmo que ele ainda não soubesse de nada. A mulher que ele rotulava como sem brilho agora era celebrada como um talento promissor da arte contemporânea. A repercussão nas redes foi instantânea. Postagens com fotos das obras viralizaram, e hashtags sobre a exposição começaram a subir. A imprensa brasileira logo começou a especular sobre a identidade da artista que havia conquistado o público europeu. Sites de cultura começaram a ligar os pontos, tentando descobrir quem era aquela mulher de traço tão sensível e presença tão poderosa. Enquanto isso, Eduardo estava em um jantar com colegas de trabalho, quando um deles, mostrando o celular, perguntou: "Essa artista aqui? Viana, não lembra o estilo da tua esposa? Ela ainda pinta, não é?" Ele riu, debochado, e respondeu: "Minha esposa? Ela só pinta as paredes de casa." Naquela mesma noite, ao chegar em casa, Eduardo viu Larissa sentada no sofá, exausta e em silêncio. Trazia na bagagem muito mais do que lembranças, trazia reconhecimento, prestígio e uma autoestima renovada. Ele, distraído, comentou que a viu mexendo em malas. "Foi visitar a família?" perguntou, sem imaginar nada. Larissa apenas respondeu que havia resolvido um projeto antigo. Não deu detalhes, nem satisfações. Pela primeira vez, foi ela quem detinha o poder da informação. E Eduardo, mesmo sem saber, começava a perceber algo estranho, um tipo de distância nova, que não era ausência, mas postura. 2 dias depois, a revista onde ela havia saído em entrevista na Europa teve sua edição compartilhada por veículos brasileiros. As fotos das obras, agora reconhecidamente suas, começaram a circular com mais força. O nome Primé Viana virou destaque nos portais de arte. Foi quando uma antiga conhecida do casal compartilhou o link com Eduardo, dizendo: "Gente, isso aqui é a cara da Larissa, né? Tem até um traço que ela fazia nos desenhos do colégio." Eduardo clicou no link, leu cada linha da matéria, observou as fotos e, pela primeira vez, não conseguiu rir. Sentiu o rosto queimar. Era ela, e o mundo inteiro estava aplaudindo. O baque veio sem aviso. Eduardo, que tanto se gabava de ser o centro das atenções, agora se via cercado por perguntas sobre a própria esposa, que ele sempre fez questão de diminuir. No trabalho, os colegas cochichavam, mandavam mensagens com links de matérias e entrevistas. No grupo de amigos, alguém soltou uma frase certeira durante uma roda de conversa. A mulher que tu chamava de dona de casa virou referência internacional. Quem diria, hein? O riso veio ácido. Eduardo forçou um sorriso, mas por dentro sentia uma mistura de raiva, vergonha e incredulidade. Aquilo feria seu orgulho. Em casa, o silêncio entre eles se intensificou. Eduardo não sabia como abordar o assunto, e Larissa não se preocupava mais em esconder os rastros. Deixava catálogos sobre a mesa, conversava com Verena ao telefone sem baixar o tom, e usava as palavras com uma firmeza que ele nunca havia visto. A mulher submissa havia sumido. No lugar dela estava uma artista segura que não pedia mais licença para existir.
Eduardo começou a se sentir um intruso dentro da própria casa. E isso para ele era insuportável. Pela primeira vez, não era ele quem tinha o controle da narrativa. Uma noite, sem conseguir mais segurar, Eduardo confrontou Larissa. Por que você não me contou? Por que escondeu tudo isso? Ela o olhou com calma e respondeu: você nunca me perguntou nada. Nunca se interessou. Você ria quando falavam que eu era só uma dona de casa. E agora quer parte de algo que nunca respeitou? Ele tentou argumentar, dizer que se sentia traído, que ela devia lealdade, mas Larissa apenas riu. A ironia da situação era clara demais. Ele, o homem que sempre zombou de seus sonhos, agora queria explicações por que ela teve coragem de vivê-los sem ele. Nos dias que seguiram, Eduardo passou a evitar eventos sociais. Recusava convites, silenciava notificações no celular e andava com a cabeça baixa nos corredores da empresa. Aqueles que antes o bajulavam, agora comentavam pelas costas. A esposa sem graça havia se tornado símbolo de reinvenção. E ele, um homem que não soube enxergar o valor de quem estava ao seu lado, Larissa, por sua vez, seguia cada vez mais presente na mídia. Era chamada para entrevistas, suas obras eram citadas em programas culturais, e uma editora já sondava a possibilidade de publicar um livro com suas pinturas e pensamentos. A queda de Eduardo não foi pública no sentido escandaloso, mas foi brutal em seu círculo. Ele passou a viver na sombra do que perdeu, tentando lidar com o peso de ser conhecido como o marido da artista que desprezou. Quando alguém o reconhecia na rua, perguntava: você é o Eduardo da Larissa, né? E isso o corroía por dentro. O homem que ria em voz alta quando zombava da mulher agora preferia o silêncio. Era ele quem queria desaparecer. Era ele quem pedia anonimato depois de uma vida inteira expondo quem ela era, ou melhor, quem achava que ela fosse. A partir do momento em que a identidade de Larissa se tornou conhecida, Eduardo passou a ser visto como um detalhe em sua trajetória. Em eventos onde antes era o centro, agora era apenas o marido da artista. Pessoas que antes o admiravam começaram a tratá-lo com certa condescendência, como se percebessem a ironia da vida dando o troco. Enquanto Larissa recebia elogios, convites e atenção verdadeira, Eduardo sentia-se encolher. Ele, que tanto fez questão de apagá-la, agora era ofuscado por sua luz. Aquela inversão o deixava desconcertado, incapaz de aceitar que a relevância já não era sua. Larissa, por sua vez, mantinha uma postura elegante, mas firme. Em cada aparição pública, falava com propriedade, confiança e um magnetismo que ninguém poderia imaginar vindo daquela mulher antes subestimada. Nunca mencionava Eduardo, e quando perguntada sobre sua vida pessoal, sorria e desviava com classe. Essa escolha de silêncio doía mais em Eduardo do que qualquer ataque direto. Ele esperava ao menos ser citado, lembrado, validado. Mas Larissa entendia que ele fazia parte de um passado que não merecia espaço na nova história que construía. Agora era ela quem ditava os termos, e ele era apenas um espectador. A tensão em casa crescia a cada semana. Eduardo passou a questionar seus próprios colegas por fazerem comentários sobre Larissa, sentindo-se invadido. Tentou convencê-la a dar menos entrevistas, a expor menos a imagem dela, como se isso fosse uma forma de manter algum tipo de controle. Acho que você está se expondo demais, disse ele certa vez. Larissa apenas respondeu com um olhar calmo e cortante: durante anos fui invisível. Agora que me enxergam, você quer me esconder? Não houve resposta. Eduardo saiu da sala derrotado, carregando consigo a sombra da mulher que nunca soube admirar. Enquanto Eduardo se retraía, Larissa florescia. Começou a viajar com frequência, participar de feiras, colóquios e exposições internacionais. Sua agenda era disputada, e os convites não paravam de chegar.
Revistas renomadas queriam sessões fotográficas, documentários estavam sendo cogitados. Ela não se apressava em dizer sim para tudo, mas também não se sentia intimidada como antes. Tinha finalmente a liberdade de escolher, de ser seletiva, de valorizar o próprio tempo. Essa liberdade que antes parecia impossível agora era a norma. E Eduardo, cada vez mais isolado, sentia que não conhecia mais a mulher que dormia na cama ao lado. Mesmo entre conhecidos, Eduardo se viu obrigado a lidar com piadas e comentários que zombavam da própria arrogância. Tu lembra daquela vez que falou que ela só sabia cuidar da casa? Pois é, agora tá cuidando de colecionadores milionários. Cada frase dessas era como ácido na pele. Mas não havia como rebater. Ele sabia o que tinha dito, sabia como agiu. A realidade era dura, mas justa. Larissa era agora o nome que importava. E ele, o homem que riu da própria esposa, se tornava o exemplo clássico de quem subestimou a força de quem jurava conhecer. O auge do constrangimento veio em um evento de gala promovido por uma fundação cultural que havia premiado Larissa por sua contribuição artística. O convite foi enviado aos dois, e Eduardo, relutante, decidiu acompanhá-la, talvez tentando resgatar alguma aparência de normalidade. Ao chegarem, foram recebidos com flashes e aplausos, mas só para ela. Os fotógrafos gritavam seu nome, pediam olhares, poses, sorrisos. Para ele, não houve sequer uma saudação formal. Era como se estivesse ali apenas como acompanhante. A mesma invisibilidade que impôs a ela por anos, agora caía sobre si como uma maldição amarga. Durante o jantar, os convidados cercavam Larissa. Queriam ouvir suas histórias, entender suas inspirações, conhecer os bastidores das obras. Eduardo, sentado ao lado, tentava se inserir nas conversas, mas era rapidamente ignorado ou cortado com gentileza. Em certo momento, alguém perguntou a ele se também era artista. A pergunta, feita sem malícia, cortou como uma navalha. Não, sou engenheiro civil, respondeu com um sorriso forçado. A pessoa apenas assentiu e voltou sua atenção para Larissa. Aquilo foi suficiente para que Eduardo entendesse o tamanho da mudança. Ele já não era mais o protagonista nem no próprio casamento. Ao final da noite, quando Larissa foi chamada ao palco para receber o prêmio e fazer um discurso, Eduardo permaneceu sentado, de braços cruzados, assistindo a tudo com expressão dura. Larissa subiu confiante, vestida com elegância, e falou com emoção sobre a importância de nunca desistir de si mesma. Mesmo quando todos ao redor duvidam da sua capacidade. Não mencionou nomes, não contou detalhes pessoais, mas cada palavra era uma flecha invisível que atingia em cheio quem sabia exatamente de quem ela estava falando. O público aplaudiu de pé. E Eduardo, encolhido na cadeira, não teve onde se esconder. Na volta para casa, o silêncio entre eles era ensurdecedor. Eduardo tentava manter a pose, mas a raiva e a vergonha transbordavam. Finalmente explodiu. Você fez esse discurso para mim, não fez? Você adorou me ver ali, apagado? Larissa, tranquila, respondeu. Eu só falei a verdade. Se doeu, talvez você devesse se perguntar o porquê. Ele não respondeu. Sabia que qualquer justificativa soaria patética. O que mais o feriu não foi o discurso em si, mas a constatação de que não era mais capaz de feri-la. Suas palavras já não tinham peso. Ele havia perdido o poder e sabia disso. Nos dias seguintes, Eduardo começou a recusar qualquer convite que envolvesse a presença de Larissa. Preferia ficar em casa, longe dos olhares e perguntas. Seu orgulho ferido o impedia de reconhecer publicamente o sucesso dela, e a vergonha não o deixava continuar fingindo. Já Larissa, cada vez mais respeitada, seguia sua agenda cheia de compromissos e projetos. Nunca jogava na cara dele sua vitória, mas também não fingia mais ser pequena para que ele se sentisse grande.
O jogo havia virado de forma irreversível. E agora o mundo inteiro era testemunha daquilo que ele um dia se recusou a enxergar. Foi em uma tarde comum, enquanto Larissa organizava sua próxima viagem para uma exposição em Buenos Aires, que Eduardo surgiu na porta do escritório com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Sem arrogância, sem ironia, apenas um pedido hesitante: você pode não me mencionar em nada. Nas entrevistas, nas matérias, em tudo isso? Larissa, surpresa, largou a caneta devagar e o encarou. Ele não pediu desculpas, não elogiou, não reconheceu nada. Apenas pediu anonimato. O homem que por anos fez questão de expô-la como um fardo doméstico agora queria ser esquecido. Larissa não respondeu de imediato. Olhou para ele com a serenidade de quem não precisava mais provar nada e apenas assentiu com a cabeça. Eduardo respirou aliviado, como se aquele silêncio fosse uma espécie de alívio. Mas ela sabia o real motivo: vergonha. Ele não queria que soubessem que aquela mulher aclamada tinha sido por tanto tempo desprezada por ele. Não queria ser lembrado como o homem que zombou do talento que agora ganhava o mundo. Não queria o rótulo de ex-marido da artista que ele dizia ser sem graça. Queria sumir. E pela primeira vez, Larissa entendeu o peso da verdade. As entrevistas continuaram. Os eventos se multiplicaram. E Larissa, respeitando seu próprio poder, escolheu o silêncio sobre Eduardo não como proteção a ele, mas como escolha de não gastar energia com o passado. Sempre que perguntada sobre sua vida pessoal, falava em recomeços, em superação, em escolhas difíceis. Nunca citava nomes, datas, nem episódios específicos. Mas quem assistia entendia. Porque havia verdade em seus olhos e dor transformada em força na sua voz. E isso bastava para que milhares de mulheres se identificassem com sua trajetória. Larissa era agora símbolo de renascimento. Enquanto ela brilhava, Eduardo apagava. Evitava abrir redes sociais, pulava canais de TV quando havia e se recusava a ler qualquer artigo. Vivia cercado pela lembrança de que ele teve a chance de caminhar ao lado de uma mulher extraordinária e escolheu rir dela. Os colegas que antes o admiravam agora cochichavam. Os clientes que antes o procuravam sumiram. Não havia mais respeito nem prestígio. Havia apenas o desconforto de carregar um nome que ninguém mais queria associar àquela mulher que o mundo agora aplaudia de pé. Verena, que acompanhava tudo de perto, certa vez comentou com Larissa: engraçado, ele ria alto quando você era invisível. Agora que você se tornou gigante, tudo o que ele quer é se esconder. Larissa sorriu. Não de deboche, mas de alívio. Sabia que a ferida já tinha cicatrizado. E que a ausência de Eduardo em sua narrativa era mais poderosa do que qualquer vingança. Ela não precisava mais lembrar o mundo de quem ele foi. O mundo havia entendido sozinho. E ele, com o tempo, aprenderia que ignorar alguém nunca foi sinônimo de poder. Mas sim, o início da própria queda. A consagração de Larissa veio com a maturidade de quem sabia o valor do silêncio. Em vez de usar sua visibilidade para atacar o passado, ela o ignorava. Cada fala sua era medida, elegante e carregada de significados implícitos. Em uma entrevista internacional, perguntaram se alguém já havia desencorajado sua carreira. Ela sorriu com doçura e respondeu: muita gente. Mas o mais perigoso é quando isso vem de quem você ama. Não citou nomes, nem contextos. Mas quem ouviu, sentiu o peso daquela frase. Era como uma cicatriz visível, mas não sangrando mais. Essa postura encantava ainda mais o público. A dignidade de Larissa era comentada tanto quanto sua arte. Revistas femininas a chamavam de inspiração, enquanto portais de cultura destacavam sua trajetória como um exemplo de reinvenção silenciosa. Ela nunca precisou levantar a voz para ser ouvida, nunca gritou sua dor para conseguir atenção.
A força vinha justamente da forma com que ela lidava com tudo, sem ressentimentos, sem busca por vingança, apenas com foco em seguir em frente. E isso, mais do que seus quadros, era o que deixava as pessoas fascinadas. Sua história era a arte viva. Eduardo assistia tudo de longe. Às vezes por acidente, às vezes movido por uma curiosidade doentia. Cada nova matéria, cada novo elogio, era como uma lembrança do que ele perdeu. Não apenas uma esposa, mas a chance de ter feito parte de algo maior, de ter acreditado, de ter sido homem suficiente para apoiar ao invés de diminuir. Agora era tarde demais. O tempo não volta. E o que foi destruído pela soberba não se reconstrói com remorso tardio. Ele sabia que, mesmo se tentasse, Larissa jamais permitiria que ele voltasse para a história que construiu sozinha. Em outro evento, um jovem artista perguntou a Larissa como ela lidava com pessoas que não acreditaram nela. Sua resposta foi direta, mas sem agressividade. Elas me ensinaram o que eu não quero ser para ninguém. O auditório inteiro a aplaudiu. Havia uma nobreza em suas palavras que transcendia a dor. Não se tratava mais de provar algo para alguém. Ela já tinha vencido. Seu nome estava estampado em museus, capas de livros, convites ao redor do mundo. Mas, mais do que isso, ela havia vencido dentro de si. Recuperou o amor próprio que por tantos anos foi esmagado. E foi assim, com dignidade e talento, que Larissa virou sinônimo de superação. Sua arte era estudada, comentada, desejada. Universidades queriam sua presença. Estudantes de arte citavam seu nome como referência. Mulheres de todas as idades escreviam cartas, dizendo que ela as fez reencontrar a própria coragem. E Eduardo, aquele que um dia disse que ela era só uma mulher que cuidava da casa, era agora uma nota de rodapé não citada. O mundo já sabia quem foi o vilão da história, mesmo que ela nunca o tivesse apontado. Porque algumas verdades, quando bem vividas, se tornam impossíveis de serem escondidas. Em uma tarde ensolarada de outono, Larissa foi convidada para retornar à antiga faculdade onde estudou belas artes, antes de abandonar tudo por insistência de Eduardo. A universidade queria homenagear ex-alunos que haviam impactado o cenário artístico, e seu nome era o primeiro da lista. Caminhar novamente por aqueles corredores trouxe uma mistura de emoções, saudade, nostalgia e principalmente orgulho. Aquela era a menina que um dia sonhou em pintar o mundo, que foi convencida a desistir, mas que agora voltava não como aluna, e sim como referência. O ciclo finalmente se fechava, e ela voltava maior do que todos esperavam. Professores que um dia lhe deram aulas a abraçaram com afeto. Muitos comentaram que sabiam que ela tinha algo especial desde o início. Larissa ouviu com respeito, mas sem ilusão. Sabia que poucos realmente tinham acreditado nela na época. Ainda assim, não carregava mágoas. A vida lhe ensinou que o tempo revela tudo, e que o reconhecimento, quando vem tardio, ainda tem valor desde que não seja condicionado à fama. Naquela visita, ela também foi convidada a dar uma palestra para os alunos atuais, falando sobre processos criativos e superação. O auditório ficou lotado. O silêncio atento de todos era a prova de que sua história agora era inspiração. No palco, Larissa falou sobre recomeços, sobre como a arte, sufocada por anos, encontrou uma brecha e explodiu como um grito necessário. Não citou Eduardo como sempre, mas falou das noites silenciosas, das mãos que tremiam ao segurar um pincel, do medo de não ser mais relevante. Contou como reencontrou a própria voz dentro do caos, e como cada pincelada foi um pedaço de si que voltou à vida. Ao terminar, foi ovacionada. Estudantes choravam. Professores aplaudiam. E Larissa, emocionada, entendeu que aquele momento era mais do que uma volta às origens, era o selo definitivo de que ela nunca deveria ter desistido.
Após a palestra, foi abordada por uma ex-colega de turma, Cláudia, que a abraçou com os olhos marejados. Você sumiu. Diziam que tinha casado e largado tudo. Mas agora você é quem mais representa a gente. Larissa sorriu, sentindo que, de fato, havia se afastado por completo de quem era. Mas, ao mesmo tempo, tinha resgatado cada parte de si com coragem e trabalho. Conversaram por longos minutos, relembrando professores, trabalhos antigos, desafios da época. Cláudia contou que também havia deixado a arte por causa de um relacionamento abusivo e que, ao ver a história de Larissa, teve forças para voltar a criar. Aquele reencontro com o passado não foi apenas simbólico, foi um divisor de águas. Ao sair da universidade, Larissa sentia-se inteira como nunca. Já não carregava mais culpas, nem frustrações. Cada passo dado até ali, por mais doloroso que tenha sido, agora fazia sentido. Tudo a levou até aquele lugar, naquele momento. E ao entrar no carro para ir embora, soube que o nome Larissa Viana não era mais um eco do que poderia ter sido. Era agora uma realidade sólida, uma voz no mundo, uma referência viva. E nada, nem ninguém poderia mais tentar silenciá-la. Enquanto Larissa reconectava com seu passado e consolidava o presente, Eduardo se isolava em um silêncio corrosivo. O homem que antes ocupava espaços com facilidade agora evitava até sair de casa. O mundo lá fora o lembrava constantemente da mulher que ele desprezou. Amigos próximos sumiram. Colegas de trabalho, ao perceberem sua desconexão com a realidade, passaram a vê-lo como alguém ultrapassado. E no fundo, era isso mesmo que ele havia se tornado. Sua arrogância, que antes era interpretada como autoconfiança, agora soava como limitação. E o pior, nem ele conseguia mais sustentar a pose. Dentro de casa, o clima era outro. Larissa já não se justificava, não se explicava, não pedia permissão. Organizou um ateliê permanente. Respondia e-mails importantes na sala de jantar e recebia ligações de galeristas com a porta aberta. Eduardo observava tudo em silêncio, sem coragem de questionar. Percebia a movimentação, os nomes importantes sendo mencionados, os convites sendo confirmados, mas sabia que não fazia mais parte daquela vida. Estava ao lado dela fisicamente, mas emocionalmente havia sido deixado para trás. A mulher diante dele não era mais a que ele controlava com frases pequenas, era uma gigante. Larissa não fazia questão de alfinetar, tampouco tentava provocar. Sua indiferença era o maior golpe. Quando Eduardo tentava iniciar alguma conversa sobre a rotina dela, ela era cordial, mas distante. Respostas diretas, objetivas, sem espaço para a intimidade. Aquilo o enlouquecia. Estava acostumado a vê-la submissa, carente, tentando agradar. Agora havia uma mulher ocupada, decidida, com o olhar sempre focado no futuro. A cada novo convite internacional, a cada reconhecimento público, ele se sentia diminuído. E o mais cruel era perceber que ela não fazia esforço algum para feri-lo. O simples fato de existir daquele jeito já era suficiente. Em uma noite de insônia, Eduardo entrou discretamente no ateliê de Larissa enquanto ela dormia. Caminhou entre os quadros, tocou algumas pinceladas secas, observou as cores, os traços, a força escondida em cada obra. Reconheceu ali sentimentos que ela nunca teve coragem de expressar em palavras. Pela primeira vez viu nas telas o que ela viveu por anos. A dor, o sufocamento, o renascimento. Saiu dali com o peito apertado, sentindo que talvez nunca tivesse conhecido a própria esposa. Sempre quis moldá-la à sua imagem de ideal, mas jamais se deu o trabalho de entender quem ela realmente era. Na manhã seguinte, Larissa o encontrou sentado na cozinha, calado, olhando para a própria xícara. Ele a encarou com olhos cansados e disse, num sussurro, "Você sempre foi tudo isso, né?" E eu nunca vi. Ela não respondeu.
Apenas continuou sua rotina, pegou as chaves, ajeitou o casaco e saiu para mais um dia de compromissos. Não havia mais nada a dizer. Eduardo, enfim, compreendeu. Não era que ela tivesse mudado. Ela apenas havia voltado a ser quem sempre foi. E ele, cego pela própria soberba, perdeu a chance de enxergar a mulher que tinha ao lado. O convite para a cerimônia de premiação do Prêmio Nacional de Arte chegou em um envelope timbrado, elegante, endereçado diretamente a Larissa. Era o mais prestigiado reconhecimento que um artista poderia receber no país, concedido a quem havia contribuído significativamente para a cultura brasileira. O nome dela estava entre os finalistas, mas, no fundo, Larissa já sentia que o prêmio era seu. Não por arrogância, mas por consciência do caminho trilhado. A indicação, por si só, já era um selo definitivo de tudo que construiu com suor, coragem e silêncio. E agora não havia mais como ignorar sua grandeza. Na noite do evento, Larissa entrou no auditório sob uma chuva de flashes. O vestido elegante, o olhar firme e o andar confiante transformaram-na na figura central da cerimônia. Nenhuma palavra foi dita ainda, mas a presença dela preenchia o espaço. Os jurados se entreolhavam com admiração, e o público presente a reconhecia como a mulher que saiu do anonimato para ocupar com autoridade o palco da arte. Quando anunciaram seu nome como vencedora, o salão explodiu em aplausos. Larissa subiu ao palco com a serenidade de quem não precisava mais provar nada, apenas viver o que já era seu. No discurso, Larissa não falou sobre prêmios ou sucesso. Falou sobre invisibilidade, sobre como as mulheres são silenciadas em suas casas, seus talentos desacreditados, seus sonhos colocados de lado. Falou sobre reconstruir a própria existência quando tudo ao redor tenta te convencer de que você não é nada. Suas palavras cortaram como navalha, mas também acolheram como abraço. O público ouviu em silêncio absoluto, seguido por uma ovação de pé. Ela não citou ninguém. Mas quem um dia zombou dela entendeu perfeitamente cada frase. O recado estava ali, claro, firme e sem uma gota de ódio. Apenas verdade. A repercussão foi imediata. Jornais estamparam seu rosto na capa. Programas de TV reprisaram seu discurso. Nas redes sociais, milhares de mensagens de mulheres surgiram, agradecendo por ela ter dado voz a sentimentos que tantas vezes foram engolidos em silêncio. Larissa se tornou o símbolo, referência, não apenas pela arte que fazia, mas pela história que carregava e pela forma como a conduzia. Sua figura pública passou a ser estudada por sociólogos, debatida por críticos e reverenciada por artistas. O que começou com pincéis escondidos virou uma revolução silenciosa. E agora, ninguém mais poderia apagá-la da história. Enquanto isso, Eduardo assistia à transmissão em casa, sozinho. O mesmo sofá, onde tantas vezes riu dela, agora servia de palco para sua vergonha. Viu cada minuto, ouviu cada palavra e, ao final, desligou a TV sem conseguir levantar. A mulher que ele chamava de sem graça agora era aplaudida de pé. E ele, que um dia fez piada com seus sonhos, se tornou o exemplo do que não ser. Larissa não precisou expor sua dor com raiva. Expôs com presença, com obra, com postura. E ali, diante de milhões, se consagrou. Não como esposa de alguém, mas como o próprio nome estampado na eternidade. Semanas após a premiação, Larissa foi convidada a estampar a capa da mais importante revista de arte e cultura do país. A sessão de fotos foi realizada em um casarão antigo, repleto de janelas e luz natural, que refletiam perfeitamente a ideia de renascimento e clareza que sua imagem agora carregava. Durante a entrevista, falou sobre processos criativos, inspirações e os caminhos difíceis até chegar ali. Mais uma vez, manteve sua postura. Não havia espaço para revanchismos.
Seu foco estava no presente e no futuro. E cada palavra dita era acompanhada de uma maturidade que só quem enfrentou o invisível é capaz de ter. A manchete da matéria foi impactante. A mulher que pintou a própria liberdade. Logo abaixo, uma citação que viralizou. Durante anos me chamaram de sem graça. Hoje, sou quem escolhe as cores da minha história. A frase circulou pelas redes sociais, foi compartilhada por celebridades, usada em legendas e rapidamente se tornou símbolo de empoderamento. Não era apenas sobre arte, era sobre existência. Sobre ser vista. E sobre ser ouvida. O rosto de Larissa estava agora em bancas de jornal, sites, outdoors. Mas mais importante do que isso, estava cravado na memória de quem um dia tentou apagá-la. O impacto da capa foi tão grande que convites internacionais começaram a pipocar. Uma galeria em Paris queria uma exposição exclusiva. Um documentário sobre sua trajetória entrou em produção. Universidades a convidavam para abrir seminários. Larissa, sempre centrada, escolhia com cuidado onde colocar sua energia. Sabia que sucesso sem propósito era só barulho. Por isso, cada passo seu era pautado por significado. E esse equilíbrio entre fama e essência era justamente o que mais encantava. Ela não havia mudado para agradar. Ela havia voltado a ser quem era. E agora o mundo todo estava disposto a ouvi-la. Mesmo com toda a fama, Larissa não se afastava de suas origens. Voltava à pequena cafeteria onde reencontrou Verena, sentava no canto, observava as pessoas e muitas vezes desenhava em um caderno simples, como fazia no início. Ali, sem flashes, sem entrevistas, ela se lembrava do que a movia. A arte, para ela, era mais do que técnica, era vida, refúgio, verdade. E saber disso a mantinha firme. Verena, sempre por perto, dizia sorrindo: você virou tudo o que sempre foi. Só demorou para eles enxergarem. E Larissa apenas sorria, porque sabia que nada disso foi por acaso. Foi por coragem. Do outro lado da cidade, Eduardo saía do trabalho quando viu um outdoor enorme com a imagem de Larissa estampada. Parou por alguns segundos, encarou o rosto dela e, pela primeira vez, sentiu algo parecido com arrependimento. Não pelo que ela se tornou, mas por tudo o que ele deixou de viver ao lado dela. Aquela mulher nunca foi invisível. Ele apenas não quis ver. E agora não importava o quanto se esforçasse, seu nome não estava mais ligado ao dela. Ela era, enfim, só Larissa. E isso, para ela, era mais do que suficiente. Era tudo. Com sua imagem consolidada, Larissa foi convidada a fazer parte de uma campanha global que destacava mulheres que romperam padrões e superaram invisibilidade. Era o ápice de tudo que um dia ela achou que nunca alcançaria. As gravações incluíam relatos pessoais, e ela, com a voz firme e olhar direto, contou partes da sua história sem nomes, mas com tanta verdade que não era preciso citar ninguém. O vídeo viralizou em poucas horas. Mulheres do mundo todo comentavam, compartilhavam, choravam. O silêncio de Eduardo, cada vez mais pesado, agora era o que restava como resposta à potência do grito dela. Em uma das entrevistas mais impactantes, perguntaram diretamente: você perdoou quem não acreditou em você? Larissa refletiu por alguns segundos e respondeu: eu entendi. Não precisei perdoar. Entendi que algumas pessoas não conseguem enxergar o que não cabe na pequenez delas. A resposta correu o mundo. Foi citada em artigos, em painéis, em palestras. Ela não falava apenas como artista, falava como mulher, como o símbolo de força, como alguém que venceu calada e agora falava com milhões. Era impossível não sentir a força de cada palavra. E Eduardo, vendo tudo de longe, sentia cada frase como um espelho estilhaçado. Enquanto Larissa seguia sendo exaltada por sua elegância e profundidade, Eduardo se tornava sinônimo de fracasso emocional em grupos e conversas veladas.
Era mencionado não por quem era, mas pelo que representava, o homem que teve a chance de caminhar com uma mulher extraordinária e desperdiçou. O anonimato que ele tanto implorou passou a ser sua única fuga. Evitava eventos, recusava entrevistas e apagou redes sociais. Sentia que qualquer tentativa de contato com o mundo dela era uma invasão. E de fato era, porque aquele espaço agora era ocupado por quem acreditou desde o início, inclusive por Larissa consigo mesma. Verena organizou uma grande retrospectiva da carreira de Larissa, com obras desde os primeiros quadros até os mais recentes, exibidos em museus ao redor do mundo. A exposição foi batizada com uma frase emblemática dita por ela anos atrás: "Meu silêncio nunca foi fraqueza. Foi preparação." Era impossível não se emocionar ao caminhar entre as telas e sentir em cada traço a dor que virou beleza. Larissa, nesse dia, andou entre suas obras com tranquilidade. Não precisava de holofotes. Precisava apenas reconhecer a si mesma em cada cor. Ali, pela primeira vez, se sentiu verdadeiramente em paz. Se você chegou até aqui, é porque essa história te tocou de alguma forma. Então já aproveita agora e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. A gente traz essas histórias para você com o coração e cada clique seu ajuda a manter isso vivo. Não custa nada e faz toda a diferença. Anos depois, Larissa publicou um livro que se tornou best-seller. O que ficou em silêncio reunia reflexões, trechos de diários, fotos de obras e relatos sobre o que é se reinventar quando o mundo insiste em te silenciar. Em pouco tempo, o livro foi traduzido para 7 idiomas e usado em escolas e universidades. Era mais do que uma obra, era um manifesto. Eduardo, ao ver um exemplar na vitrine de uma livraria, parou por alguns instantes, mas não teve coragem de entrar. Sabia que cada página contava uma história que ele ajudou a apagar e que ela teve força de reescrever sozinha. O nome de Larissa passou a ser associado a causas sociais, sem ela jamais ter precisado levantar bandeiras explícitas. Sua existência já era, por si só, uma declaração. Artistas iniciantes se inspiravam nela. Mulheres que por anos viveram silenciadas encontravam forças em suas palavras. Verena, agora sua agente e amiga inseparável, dizia que o sucesso não tinha alterado Larissa, apenas revelou quem ela sempre foi. E essa consistência, essa integridade, era o que mais impressionava. Ela seguia simples, centrada, mas inabalável. Sabia de onde veio, sabia para onde ia e não precisava mais provar isso a ninguém. Eduardo, por outro lado, tornou-se um fantasma do passado. Mudou de cidade, tentou reconstruir sua vida longe dos olhares que o lembravam do que perdeu. Mas a história de Larissa o alcançava de tempos em tempos, seja em uma reportagem, em uma palestra citada, em um livro que alguém lia no metrô. E cada vez que seu nome não era mencionado, ele sentia o peso do esquecimento. O castigo não era ser odiado, era ser irrelevante. Larissa não o atacou. Apenas seguiu em frente. E isso, para ele, era a dor mais profunda. Porque ele sabia que ela venceu e ele ficou. Se você quiser ter acesso antecipado a histórias como essa, além de conteúdos exclusivos dos bastidores, considerações sobre as decisões criativas de cada roteiro e muito mais, considere se tornar membro aqui do canal. É uma forma direta de apoiar nosso trabalho e receber benefícios únicos. Clica em Seja Membro e vem fazer parte dessa comunidade com a gente. E antes de você sair, dá uma olhada nos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela. Cada um deles traz histórias tão intensas quanto essa, com reviravoltas que vão mexer com você. Escolhe um, clica agora e continua com a gente nessa jornada cheia de emoção. Até o próximo.